Os fundos imobiliários vêm se tornando cada vez mais populares entre as pessoas que desejam investir em imóveis. Isso porque ao investir em um fundo imobiliário, você não precisa se preocupar com todo o custo e toda a burocracia que envolve a compra de um imóvel, por exemplo. Para adquirir um imóvel físico, você precisa ter todo o recurso disponível. Enquanto nos fundos imobiliários você pode comprar uma pequena parte do imóvel ao adquirir as cotas do fundo. Neste vídeo, vou explicar quais são os tipos de fundos imobiliários, qual fundo escolher em cada cenário econômico, como funciona a tributação, quais as vantagens de investir e qual o risco envolvido. Os fundos imobiliários estão divididos em 3 classes: fundos de tijolos, fundos de papel e fundos de fundos, também conhecido como FOFs. Os FIIs de tijolos são fundos que investem o recurso dos cotistas na aquisição de ativos físicos, como imóveis comerciais, residenciais, industriais, entre outros. E o retorno gerado com o recebimento do aluguel ou da valorização do imóvel é repassado ao investidor na forma de dividendos, de acordo com a quantidade de cotas que cada investidor possui. Geralmente, os fundos de tijolos se beneficiam em um cenário de juros baixos e de crescimento da economia. Ao investir em fundos de tijolos, você tem acesso aos rendimentos de grandes shopping centers, escritórios de alto padrão, supermercados e galpões logísticos, locado para as maiores empresas do Brasil. Alguns fundos, inclusive, investem em mais de um setor diferente. Já os fundos de papel são fundos compostos por títulos de renda fixa, como LCIs, CRIs e letras hipotecárias, com a finalidade de financiar as atividades do setor imobiliário. Os fundos de papel têm como objetivo entregar um retorno superior ao IPCA ou CDI do período. Depois vem os fundos de fundos, conhecido como FOFs. São fundos que investem seu patrimônio em cotas de outros fundos imobiliários. Esse tipo de fundo oferece uma diversificação imediata ao investidor, que pode acessar uma carteira com diversos outros fundos imobiliários através de apenas um FOF. Assim como outros fundos de investimento, nos fundos imobiliários também é cobrado taxa de administração, que em geral varia de 0,25% a 2% ao ano, a depender do fundo e do tipo de gestão realizada. Alguns fundos imobiliários também cobram a taxa de performance, que costuma ser de 20% caso o fundo supere a meta estabelecida. Esse percentual é cobrado somente sobre o valor que exceder a rentabilidade prometida. É como se fosse um prêmio dado ao gestor pelo bom trabalho realizado. Nos fundos imobiliários não há cobrança de imposto de renda sobre o pagamento de dividendos feito para pessoas físicas. Porém, se você realizar a venda das cotas de um fundo imobiliário e obter ganho de capital, aí sim será cobrado 20% de imposto de renda sobre o lucro obtido. Investir em fundos imobiliários tem algumas vantagens. A primeira delas é que você pode investir em imóveis com pouco dinheiro. Com apenas R$100, você pode comprar a cota de um fundo imobiliário, enquanto para comprar um imóvel físico, você precisa de todo o valor para efetuar a compra. A segunda vantagem é a diversificação. Com poucos recursos, você pode montar uma carteira exposta em diversos setores e que ajuda a diminuir os riscos. A terceira é o recebimento de dividendos mensais isentos de imposto de renda. A quarta vantagem é a liquidez. Um imóvel pode demorar meses ou anos para ser vendido, enquanto um fundo imobiliário pode ser negociado facilmente. Outra vantagem é menor risco de vacância. O imóvel físico pode ficar muito tempo sem ser alugado, mas se você tiver uma carteira de fundos imobiliários e perder um inquilino, não vai ficar sem receber o aluguel, apenas terá o valor reduzido. E por último, é a gestão profissional. Muitos investidores não possuem conhecimento adequado para escolher bons imóveis. Uma gestão profissional irá selecionar os melhores ativos com potencial de gerar receita no médio e longo prazo. Assim como qualquer outro investimento, os fundos imobiliários também possuem alguns riscos envolvidos. Quando você compra um apartamento, por exemplo, com o objetivo de alugar, você corre 2 riscos. Um deles é a vacância, que talvez você não consiga alugar facilmente.
e mesmo assim terá despesas como IPTU e condomínio. Logo, não terá o retorno do investimento durante esse período. O outro risco é de inadimplência, pois talvez o inquilino não pague o aluguel e você também não terá o retorno esperado. Esses dois riscos também existem nos fundos imobiliários. Porém, com um fundo imobiliário, há diversos imóveis que compõem essa carteira. O risco de vacância e inadimplência é bem menor. Mesmo que haja alguma vacância, outros imóveis estarão ocupados. Outro risco presente nos fundos imobiliários é o de mercado. Se você tiver uma carteira de fundos imobiliários que investem em shopping centers, por exemplo, durante período de crise e baixo crescimento econômico, muitas empresas podem enxugar sua estrutura. Logo, você poderá ter vacância ou inadimplência. Isso pode afetar o desempenho do fundo. É bom lembrar que os fundos imobiliários são ativos de renda variável e não sofrem a mesma volatilidade das ações. Porém, é preciso ficar atento aos riscos envolvidos. Se você ficou com alguma dúvida sobre qual fundo imobiliário escolher, você pode contar com a ajuda de um especialista da EQ Investimentos. Tem um link aqui na descrição do vídeo. Agora, se você quiser aprender mais sobre fundos imobiliários e deseja ganhar até 10 mil em dividendos todos os meses, você pode baixar o e-book Guia Definitivo para Viver de Renda, um material completo para te ajudar a tomar as melhores decisões para investir em fundos imobiliários. É só clicar no link da descrição do vídeo. Até um próximo vídeo. Tchau!